e como que ele foi embora. Jesus Cristo não está morto, é o único homem desde o passado que ainda vive. Estão todos mortos aqui. Jesus vive, Jesus está vivo. Ele saiu da sepultura. Até o dia de hoje a sepultura está vazia, irmão. Já parou para imaginar? Tem um homem que não morreu, ele está vivo. Até o dia de hoje, ele viu toda a história, ele sabe tudo, ele está vivo. Um homem de carne e osso como nós entrou na glória de Deus. Nenhum representante melhor e mais perfeito do que Jesus. E por isso a palavra de Deus fala: tem bom ânimo, ele é compadecedor de você, porque ele também é de carne e osso como você, irmão. Ele é nosso representante direto ao lado de Deus e do Pai. Que vocês peguem agora a palavra de Deus e abram no último dos evangelhos, que é o Evangelho de João, no capítulo 1. A mensagem da palavra de Deus hoje, João, capítulo 1. Coloquei um esboço lá nos grupos. Esboço é uma guia. Nós aqui lemos a palavra. E quando estamos lendo esse texto bíblico, nós vemos nesse texto bíblico que tem outras referências que deveriam ser faladas ou mencionadas. E aí o que a gente faz? A gente vai buscar esses outros textos bíblicos que corroboram com aquilo que vai ser lido e falado. E é exatamente isso o esboço, tá? O esboço traz as outras passagens bíblicas que estão ligadas nessa passagem que nós vamos ler, ok? Então vamos fazer essa leitura, ok? Então vamos ler, irmãos. João capítulo 1, né? Nessa Bíblia que eu estou lendo aqui, que é a João Ferreira de Almeida Fiel, corrigida fiel, está escrito assim: o verbo feito carne, ok? Eu peço que os irmãos fechem os seus áudios, por favor. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Eu peço que os irmãos fechem o áudio, o irmão Josué, os demais, por favor. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creram no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou.
E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então o quê? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betebara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito do céu como pomba repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, este me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. Glória ao nome do Deus vivo e maravilhoso. Irmão, essa passagem está relatando as primeiras manifestações de Jesus. E este homem, João, é um dos primeiros que descobre que Jesus não é filho de José, que Jesus não é filho daquele homem carpinteiro, que Jesus é o Verbo. João buscou a genealogia lá do coração de Deus, antes da criação de todas as coisas. Ele falou: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Não, o Verbo era Deus. João testificou: este é o próprio Deus que desceu entre os homens para falar e para trazer a nós a reconciliação. Nesta outra Bíblia, gente, que é a Bíblia parafraseada, eu vou ler aqui, porque ela ajuda a gente a entender ainda melhor essa passagem bíblica. E ela está dizendo assim: antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele, nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio a existir foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas, e as trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar e quem deviam crer. João não era luz, ele estava ali para apontar o caminho para a luz. Esse é o trabalho de João, que era preparar o povo para o Messias, alertar, acordar, falar: acordem que o Messias chegou.
Então quem és tu que diz que o Messias chegou? Eu sou a voz do que clama no deserto. Os dois são enviados por Deus, irmãos. Os dois têm profecia sobre eles, que é o que está no esboço. E agora a gente vai aqui, evocar as passagens bíblicas. Lá em Malaquias, no capítulo 3, do versículo 1 ao 3, está dizendo assim, a profecia sobre João Batista. Eis que eu envio o meu mensageiro, que pregará o caminho diante de mim. E de repente, olha só, o próprio Deus está dando revelação e está dizendo que vai preparar o caminho diante de mim. Vocês observaram que não está falando, eis que eu envio o meu anjo, que há de preparar o caminho para o meu filho. Não, o próprio Deus que dá a revelação fala, eis que eu envio o meu anjo, que há de preparar o caminho para mim. O próprio Deus descendo na figura do filho. Irmãos, o Criador pisou nessa terra de pó que nós pisamos. E ele veio numa figura de um homem simples e humilde, rejeitado por todos. E é assim até o dia de hoje. Todos aqueles que levarem a palavra da verdade, que é a luz, que ele acabou, a verdade traz luz, a verdade te tira das trevas, a verdade te liberta. Todos aqueles que carregar a verdade da luz, a verdade da palavra, vai ser rejeitado como rejeitaram Deus. Isso está extrínseco no... O mundo odeia Deus. O mundo odiou tanto Deus que matou o Senhor Deus na cruz. E você acha que esse ódio terminou? Não terminou, irmão. Esse ódio continua perseguindo todos aqueles que servem a Deus. Isso tá lá, eu não coloquei essa parte aqui, mas tá lá em Apocalipse capítulo 2. O dragão tentou tragar o filho, mas o filho foi arrebatado para Deus. E aí o dragão saiu pela terra, perseguindo todos aqueles que carregam o testemunho do Filho de Deus. Bem-aventurado, irmão, se você passa por humilhação, se as pessoas te tentam diminuir, se as pessoas te perseguem, porque da sua boca você solta a palavra da verdade. É a cura da alma delas. Mas só será curado aqueles que Deus quer. O nosso trabalho é falar, pregar, evangelizar. Mas é Deus quem escolhe. Porque Deus vai abrir o coração daqueles que Ele quer que receba a tua palavra. Isso aqui está também nas passagens que nós vamos ler aqui também. Está falando sobre isso. Então aqui está falando sobre João. E fala mais. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Ou seja, quem vai suportar o dia da vinda do Senhor? Porque o povo não o suportou. É verdade o que ele fala. Quem suportará? Não suportou a ponto de ter ódio. E mataram o Filho de Deus, sem ele ter feito mal a ninguém. E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque, olha só, porque ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Aqui nessa passagem bíblica fala, ele será como fogo do ourives. Quando João Batista fala, ele que está aqui, vos batizará com espírito e com fogo. João, quando fala batizar com fogo, ele está falando tão somente da profecia, que é essa que está em Malaquias. Aquele que vai trazer a paz, ele vos batizará com fogo. Então João não está falando nada novo. Presta atenção, irmão. Todos os profetas, inclusive Jesus Cristo, sempre falaram tudo pautado na palavra de Deus. Ninguém trouxe uma mensagem nova ou própria. Mensagem nova é quando eu falo coisas da minha própria cabeça. Mas todos eles falaram e pregaram
apenas o que já estava determinado por Deus na sua palavra. Então João quando fala que ele vai batizar com fogo, ele está evocando, né, uma profecia. Ele fala, porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. E assentar-se-á, ou seja, ele vai sentar como o fundidor. O fundidor senta e fica mexendo o nome daquele barrilzinho, aquele bule, né? E purificará a prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como o ouro e como a prata. Então ao Senhor trará oferta em justiça. João pregando para aqueles homens tudo que já estava prescrito. E o povo mesmo assim endureceu o coração. Sabe por quê, irmão? Porque só vai crer o que Deus quer. Isso está na palavra de Deus. Aqui, deixa eu buscar a parte da palavra. Isaías, a profecia. Olha só. Só vai crer quem Deus quer que creia, irmão. Não se assusta com isso, tá? Nós temos que pregar a palavra. Mas Deus salvará quem Ele quer. Os filhos de Deus não são os nossos filhos. Se dependesse de mim, irmão, se dependesse de mim, eu estaria pregando agora para a minha família. Quem estaria aqui no lugar de vocês seriam os meus primos, os meus pais, os meus irmãos, os meus avós. Mas não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Está lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 8 e 10. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Deus está olhando no céu, com o plano pronto. A impressão que dá é que eles estão, sabe aqueles conselhos de guerra? O rei tem uma mesa e tem um mapa na mesa. E tem os objetos que simbolizam o inimigo, o exército dele, e todo mundo em volta ouvindo o plano. De repente o rei se endireita o corpo e fala: e agora? Essa parte do plano aqui é a mais difícil. Quem vai? Quem há de ir por nós? Tá aqui, ó. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Irmão, Deus olha para os seus generais. Gabriel, Miguel, Serafim, Querubim, e ele fala: quem há de ir por nós? Sai de trás de Deus o filho: eis-me aqui, envia-me a mim. Vocês já imaginaram, irmão? O próprio filho falou: a parte mais difícil eu faço, pai. Se tu, pai, amou eles, eu também os amo. Irmão, foi Deus quem nos amou. Deus é quem preparou o plano. Foi Deus quem projetou. O filho se curvou e obedeceu à vontade do pai. Por isso que falaram: bom mestre. Ele falou: não me chame bom. Bom é o pai que está no céu, que me enviou. Bom é Deus. E aqui está: quem há de ir por mim? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Lá no texto, quem está respondendo é Isaías, mas nós sabemos que não é Isaías. Por quê? Porque Deus ele fala o seguinte: tudo bem, então diz a ele, vai, e diz a este povo, aliás, então disse a ele, a uma pessoa, vai, e diz a este povo: ouves de fato, e não entendereis. Ou seja, vocês estão ouvindo, mas os seus ouvidos estão tapados, porque vocês não vão entender, ó. Vedes em verdade, ou seja, vocês têm olhos e estão vendo, mas não percebereis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhes pesados os ouvidos, e fechem-lhes os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Deus, nesse momento, ele fechou os olhos da humanidade, os ouvidos, para que não entre a palavra, não veja, não entra, não desça o coração, não creiam e não sejam curados.
Mas quem? Ele está falando com Isaías. Mas Isaías falou isso com o povo? Não foi Isaías que falou. Foi Jesus. Então a gente logo entende. Peraí, então Deus estava falando era com o Filho. Porque lá em Mateus capítulo 13, do versículo 13 ao 16, está dizendo assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem. Aliás, não veem. Ouvindo não ouvem nem compreendam. Jesus Cristo está obedecendo a ordem que Deus deu para ele lá naquele dia. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então é Jesus Cristo quem executa a ordem que Deus deu lá muitos milhares de anos atrás em Isaías. Então, irmão, essa passagem bíblica é interessante a gente entender que a salvação está na mão de Deus. Aí alguém pode perguntar, ou você pode estar fazendo essa pergunta dentro de você: mas irmão, se é Deus, o que a gente vai fazer? Simples, irmão, a nossa tarefa: pregar e orar para que Deus destampe os ouvidos e abra os olhos. Você tem que curvar-se de joelho e falar: Deus, está na sua mão. Não adianta eu continuar falando se a tua mão não operar, Senhor. Destampe os ouvidos do meu pai, destampe os ouvidos da minha esposa, destampe os ouvidos dos meus filhos, para que eles possam ouvir a tua palavra e vir a ser curados. Não foi isso que João e Pedro orou, Atos no capítulo 4? O que eles oram? Senhor, enquanto nós pregamos, vem com a tua mão, Senhor, abrindo os olhos, destampando os ouvidos e curando a cura que fala é o crer em Jesus e ser curado do pecado que nos mata. Então, irmão, essa é a nossa tarefa. Continuar pregando, falando. Então é normal, não se assuste quando eles te rejeitarem. Não se assuste quando eles te disserem todo o mal contra você. Estão cegos e estão surdos. Eles mataram até o Filho de Deus. O que você acha que vão fazer com você também? O próprio Filho de Deus que desceu e abriu os olhos dos cegos na frente de todo mundo. E eles viram os milagres e mesmo assim planejaram matar o Filho de Deus. Então não se assuste, irmão. Quantas vezes eu também pregando a palavra e alguns vinham e rogavam pragas, maldição, querendo a nossa morte. Mas quando nós compreendemos, irmão, o que Jesus passou, como que o mundo odeia Deus, como que o mundo não quer Deus, irmão, quando a gente entende isso, então aquilo aplaca dentro de nós, a gente passa a entender também a vontade de Deus. O mundo não quer Deus, irmão, por isso que ninguém busca Deus. Isaías falou, ninguém busca Deus. Se você está aqui hoje de bom coração, o coração está aberto, você veio para buscar os conselhos da mensagem da palavra de Deus, você só está aqui porque Deus está dentro de você. O homem natural que não tem Deus, ele não quer saber de Deus. Ele não quer, é natural no homem. Deus é um ser imaginável. Alguns até entram numa religião porque está todo mundo indo, ele vai também. Mas no fundo, ele não crê em Deus. Por isso são pessoas más, maliciosas, pessoas que planejam e executam sempre coisas más para ferir as pessoas.
Então, irmão, João Batista é o homem enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor, né? E isso está lá também na conversa do diálogo em que o próprio anjo Gabriel fala com João Batista. Ele fala o seguinte, lá em Lucas capítulo 1, do versículo 11 ao 17, está dizendo assim: E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Deus ouve a nossa oração, irmão. Principalmente quando é uma oração de intercessão. Ou seja, você está pedindo misericórdia por alguém. Deus ouve. Essa é a nossa missão. Nós somos representantes e embaixadores do reino de Deus. Irmão, quem tem acesso ao presidente do país? O embaixador. O embaixador é aquele que vai falar com o presidente do seu país os problemas que o seu povo está passando naquele outro país, aonde ele é embaixador. Nós somos embaixador da glória. Nós não somos daqui. A gente está em outro lugar, outra terra. E somos nós que vamos nos curvar de joelho e falar: Deus, não tinha nada em mim que te agradasse, mas tu me escolheu. Agora eu peço por misericórdia, Senhor. Eu sei que ele também não é uma boa pessoa, tem falado coisas terríveis e pesadas, mas, Senhor, nós não estamos confiando em nossos méritos, mas é na sua misericórdia. Perdoa-o também. Deus se inclina a este pedido, irmão, e a este clamor, né? E ali Zacarias disse: E terás prazer e alegria. Aliás, mas o anjo disse a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E aí ele segue mais para frente: Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Isso ainda continua, irmão. Como? João veio preparar o caminho do Senhor. Qual o caminho? A primeira vinda. O Velho Testamento, ele profetizou a primeira vinda do Messias que viria para curar nós do pecado. Essa é a mensagem do Velho Testamento. E João Batista foi o último profeta que pregou a vinda do Filho, porque já com ele em vida, o Filho vem. E agora? É a mesma coisa. O Filho já foi. E agora nós estamos anunciando o quê? O retorno. A primeira vinda foi anunciando a cura do pecado, anunciando Jesus Cristo pagando o nosso pecado. A segunda vinda é buscar aqueles que ele comprou, pagou, curou. A segunda vinda agora é a promessa de levar-nos para a glória. E o nosso trabalho é o mesmo trabalho de João Batista. Todos vocês que estão aqui, nós temos a missão de continuar falando e pregando: o Senhor Jesus Cristo vem, Ele está às portas, Ele prometeu da primeira vez e Ele veio, Ele não mentiu. Deus cumpre com as suas promessas e Ele está nos prometendo a outra vez. Agora Ele volta para buscar a sua igreja e para decretar sentença sobre aqueles que rejeitaram o seu Filho. Todos nós, irmãos, fomos ungidos por Jesus Cristo para levar a mensagem do Evangelho, preparando o caminho para a volta de Jesus. Todos
né? Tá lá em Marcos capítulo 16, Jesus Cristo dá uma ordem universal para todos os que creram. Agora vão, ide, anunciai o evangelho, batizando as pessoas, e todos aqueles que crê serão salvos da ira de Deus. Irmão, ele vem. Muitas das vezes ficamos preocupados com o Apocalipse. Quando será que vai acontecer? Isso não cabe a nós, irmão. O meu Apocalipse vai acontecer quando eu morrer. O meu significa, Apocalipse é fim dos tempos, é o tempo derradeiro. O Apocalipse da Bíblia é profecia para a humanidade. Mas nós não temos mais do que 60, 70 anos de vida. Se alguém falar agora, se sair num jornal, alguém dizer, Jesus Cristo acabou de mandar um telegrama aqui que ele vai chegar aqui em 60 anos. As pessoas não iam falar que ele está vindo rápido demais? Iriam falar. Pois é, irmão, a sua vida não vai passar muito disso. Se você parar para pensar, Jesus Cristo está muito mais perto do que você imagina. Ele vem, irmão. Ele vem nos buscar, e todos aqueles que creram de fato não temerão, mas se alegrarão com a vinda do Rei. Porque as religiões distorcem muitas coisas que está na Bíblia, e uma delas, irmão, porque o verdadeiro evangelho ele causa impacto, ele assusta, porque ele não é brincadeira. E uma das coisas que muito se modifica é a volta de Jesus. Jesus não vai voltar mais como um carpinteiro. Ele não vai voltar como um coitadinho. Ele vai voltar montado num cavalo branco de guerra. Ele vai voltar com a espada desembaiada. Não vai estar nem na bainha. Vai estar desembaiada. Naquela época... naquela época, quando eles liam essa parte de Apocalipse, que eles viviam naquela época de guerras, de batalhas de cavalo, isso significava, Jesus vem trazer guerra contra aqueles que o recusaram. E a Bíblia também fala, irmão, que as vestes brancas de Jesus está salpicada de sangue. Sabe quando aquele guerreiro valente, que o povo ama, voltava da guerra cansado, a roupa rota, cheio de sangue pelo corpo? Significa que ele batalhou com muito afinco pelo reino dele. E é desse jeito que Jesus está descrito em Apocalipse, irmão. A palavra salvação não é salvar-nos do diabo, não, irmão. Ele também está condenado. A palavra salvação significa salvar-nos da ira de Deus. Da ira de Deus. Quem não deve, irmão? Quem tiver com o pecado, né, na cruz de Jesus, se a tua dívida está paga, você sentirá alegria. Você sentirá prazer. Mas a palavra em Apocalipse também diz, aqueles que não têm a sua dívida paga, eles vão correr para debaixo dos penhascos, pedindo, rocha, caia sobre nós e nos esconda da face daquele que vem julgar. E a Bíblia fala, mas a morte não se achou, porque até a morte estará correndo, pavorada. Né? Então bem-aventurado é aquele que ouve, irmão, e guarda as palavras de Jesus Cristo. Não guarda a palavra do pastor Josafá. Não guarda a palavra daquele outro irmão, não. A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que guardaram o testemunho de Jesus. É o de Jesus Cristo. Qual é o testemunho de Jesus? Que ele é o Filho de Deus, veio a esta terra. Mas nós não o quisemos, nós o rejeitamos. Ele morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida. E ele está do lado de Deus agora, intercedendo por nós. E ele vem nos buscar. Esse é o testemunho de Jesus. O justo de Deus morreu por nossa culpa. Né? E a gente tem que lembrar também, irmão, todos os profetas, a lei e os profetas
nos avisaram sobre Jesus Cristo. Irmão, profetas, todos, milhares de anos antes, falavam de Jesus. A lei falava de Jesus. Tudo falava de Jesus Cristo. Uma igreja que não fala de Jesus, ela está te colocando num sono. Você está ali perdendo o seu tempo. Porque não existe outro ponto e outro nome, irmão, que nós não jamais devemos esquecer. Jesus Cristo, Filho de Deus. Todos falaram sobre Jesus. Moisés, há não sei quantos mil anos atrás, está lá, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19. Moisés disse assim, lá quando ele está promulgando a lei está começando, mas ele já fala, cuidado gente, Deus vai levantar um outro varão aí no meio de vocês. Não é aqui no meio dos chefão, não. É alguém que vai nascer aí no meio. Ele diz assim, o Senhor teu Deus levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Aí Moisés fala, olha, Moisés está falando mais ou menos assim, gente, vocês estão vendo essa lei aqui toda? Você está vendo toda essa lei aqui? Tô. Pois é, segue tudo o que está escrito aqui. Só tem um detalhe. Lá na frente, Deus vai levantar um homem no meio de vocês. Quando ele vier, vocês deem ouvido a ele. Ou seja, se ele falar, se ele quiser passar por cima de alguma coisa, não que ele tenha feito isso, eu estou dando exemplo, a ele ouvireis. Moisés está transferindo a autoridade para Jesus há milhares de anos atrás. Jesus é superior à lei, irmão. Nada pode condená-lo. Ninguém pode se levantar contra ele. Nem contra ele, nem contra aqueles que ele justificou. Paulo escreve uma passagem bíblica emocionado, ele fala, quem poderá intentar acusação contra aqueles que Jesus justificou? Quem? Ninguém. Ninguém pode. Porque a morte de Jesus Cristo, irmão, uma frase que nós passamos anos dentro de uma igreja e nunca nós ouvimos, essa frase que diz tudo, Jesus, ele é suficiente Salvador. Isso significa que, irmão, você não pode fazer nada pela sua salvação. Nada, Senhor, nem se eu for um santinho, nem se você for um santinho a vida inteira. Não fumo, não bebo, não uso a causa, não adianta. Isso não acrescenta em nada na sua salvação. Porque a tua dívida foi paga até o último centavo em Jesus. Deus só vai nos aceitar por causa do Filho, não por nossa conta. Ninguém pode subir no monte do Senhor, somente o Filho e aqueles a quem o Filho justificou. Por isso, irmão, este nome não pode sair da nossa boca, porque ele é poderoso para salvar o perdido e aliviar o fardo dos que estão cansados, irmão. Só o nome de Jesus Cristo. Então, se você pisar dentro de uma igreja em que o nome de Jesus não é o centro, que a pregação não aponta para Jesus Cristo, em que o pregador não se emociona ao falar de Jesus, muitos problemas você vai ter dentro desta denominação, irmão. Porque Jesus Cristo, ele é o centro de toda a graça de Deus. A graça está em Cristo, a salvação está em Cristo. A sua alma, ela regozija, por mais que às vezes você não entenda muita coisa, a sua alma se alimenta. Você percebe que você passa semanas e os dias aliviado, tranquilo, sem desespero. Sabe o que isso significa? É porque a sua alma está alimentada. A sua alma está satisfeita.
As palavras de Jesus, as palavras de Deus alimentam a nossa alma e muitas das vezes vai até nos aborrecer, porque nós queremos de verdade, irmão, é vida boa, vida mansa. Qual de nós não queria estar aqui agora, irmão, e estar aqui uma pregação, não que amanhã eu vou virar seu cativeiro e você vai ganhar 10 vezes mais. Glória a Deus por isso, maravilha. Só que essas coisas está camuflando um problema grave que você tem com Deus, porque tudo isso perece na sua morte. E você levanta com um grande problema, com o pecado que ainda está em nós. E só Jesus Cristo, irmão, pode nos justificar diante de Deus, né? Então Moisés falou e deixou relatado há muito tempo atrás, dizendo: olha, Deus vai levantar um homem como eu. O que significava como eu? Poderoso, trazendo a palavra de Deus. Alguém que vai falar com Deus e vai trazer para vocês a mensagem de Deus. Quando ele vier, é ele que vocês devem ouvir. É a ele. E até o dia de hoje, irmão, é as palavras de Jesus que nos salva. As palavras das escrituras sagradas, como palavra de Deus que nos salva. Isso não significa que Deus também não cuida da nossa vida. Ele cuida, irmão. Nós vamos ver nas escrituras, existem milagres, os apóstolos também fizeram milagres, o Espírito Santo se comunica conosco. Irmão, tudo isso ele vai fazer na nossa vida, se primeiramente você tiver comunhão com Jesus Cristo. A palavra tem que gerar comunhão, a palavra tem que mexer no seu íntimo. A palavra de Deus tem que fazer com que você se ajoelhe e você entenda o quão pecador e o quão pequeno nós somos e o quão dependentes somos de Jesus Cristo. E esse sentimento só vai brotar no seu coração através de uma pregação expositiva da palavra de Deus, irmão. Te ensinando. A pregação expositiva está abrindo os teus olhos na força e na marra. Até aqueles que não gostam, quando ouvem uma palavra de Deus que está abrindo os olhos deles, eles se irritam porque não querem ver a luz. Eles não são da luz, não querem vir para a luz, irmão, né? Mas a palavra de Deus será pregada, irmão, queiram eles ou não. Persigam eles ou não persigam, irmão. O nome de Jesus continuará sendo proclamado, irmão, até que ele venha. Essa é a pregação da palavra de Deus. E eu peço que vocês, irmão, se vocês tiverem em casa essa Bíblia já, eu peço que vocês leiam, né? Voltem a ler esta palavra, que ela vai gerar em você vai entender. Deus já estava com tudo sob o seu controle, né? E aqui está escrito assim: a luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser, nós, irmãos. Mas houve aqueles que acreditaram, né? E que fez o que disse ter feito. Ele fez deles seu povo, os filhos de Deus, os filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com os nossos olhos, uma glória única, e o Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. Não apontou para ele, aliás, João apontou para ele e disse: este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim.
mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra. Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebemos dádivas, uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber. Esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu a Deus. No máximo fora um vislumbrante. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia. Aqui ele está dizendo que o próprio amor de Deus, a vislumbrante luz de Deus se manifestou para nós, irmão. Os apóstolos e os profetas antigos sonharam em ver o Messias, em pelo menos ler. Eles sonharam em ler o que o Messias falou quando veio aqui. Eles queriam pelo menos ter noção de como ele agiu, como ele se manifestou. Mas eles não tiveram essa graça. Nós temos, irmãos. A Bíblia hoje está registrada como foi que Jesus falou, como foi que Jesus reagiu, como foi que Jesus se manifestou aos homens e como que ele foi embora. Jesus Cristo não está morto, é o único homem desde o passado que ainda vive. Estão todos mortos aqui. Jesus vive, Jesus está vivo. Ele saiu da sepultura. Até o dia de hoje a sepultura está vazia, irmão. Já parou para imaginar? Tem um homem que não morreu, ele está vivo. Até o dia de hoje, ele viu toda a história, ele sabe tudo, ele está vivo. Um homem de carne e osso como nós entrou na glória de Deus. Nenhum representante melhor e mais perfeito do que Jesus. E por isso a palavra de Deus fala: tem bom ânimo, ele é compadecedor de você, porque ele também é de carne e osso como você, irmão. Ele é nosso representante direto ao lado de Deus e do Pai. A gente pode falar: tem um homem de carne e osso e vivo lá do lado de Deus, e ele sabe o que eu estou sentindo, ele sabe o pecado que age em mim, ele também foi tentado, ele sabe o que é essa luta que nós enfrentamos aqui. Por isso, irmão, jamais aquele que se ajoelhar buscando misericórdia de Deus, jamais voltará sem a justificação do Pai, porque foi para isso que Deus colocou o Filho do lado dele na glória, de carne e osso, irmãos. E quem crê nessa palavra, irmão, jamais ficará envergonhado diante dos anjos de Deus, irmão. Todo aquele que confessa será salvo. Essa é a palavra de hoje, irmão. Eu agradeço, né? E eu estou muito emocionado com essa palavra, porque é poderosa. E eu peço que vocês, irmão, depois disso, voltem a ler. O Espírito Santo está dentro de você. A luz de Deus está em você. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a luz na sua mente, para tirar você das trevas e te mostrar Jesus. Nós acabamos de ler, ele veio nos revelar a glória de Deus, mostrar-nos o Pai. Então você vai se ajoelhar daqui a pouco lá no seu quarto e vai falar: Deus, me ajuda a entender melhor a tua palavra, e Deus abrirá os seus olhos, irmãos. Vamos orar, irmãos, em agradecimento à palavra. Eu vou passar para nossa irmã Adriana. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Irmãos, eu vou fazer uma reflexão agora, bem rápida, que era a nossa de agradecimento. Eu vou fazer uma reflexão
oração rápida e seguida o agradecimento, tá bom? Após isso, irmão, eu vou dar um recado para vocês todos e vou passar imediatamente para o pastor encerrar, porque eu tenho um compromisso 9h30 e eu não vou poder esperar aí no encerramento, tá bom? Deus abençoe a todos. Para que tenhamos compaixão pelos outros, devemos nos aproximar daquele que primeiro mostrou compaixão por nós. Entre na presença de Deus e o agradeça por toda a maravilhosa compaixão que Ele sempre estendeu a você. Peça ao Espírito que aponte situações onde você possa agir com empatia, brilhando a luz de Cristo sobre aqueles que precisam. Use esse tempo para que o Espírito de Jesus o equipe e lhe dê poder para fazer a diferença na vida daqueles que você ama e encontra no dia a dia. Senhor Jesus, obrigada por me equipar para atender às necessidades do mundo. Ajuda-me a ter sensibilidade, a brilhar sua luz quando o meu próximo estiver passando pelo vale escuro. E ser uma fonte de encorajamento em meio aos problemas. Senhor Jesus, eu te agradeço. Aliás, nós te agradecemos por mais uma oportunidade dessa mensagem maravilhosa e edificante que nos ensina a ser um evangelho genuíno de Jesus Cristo. Agradeço pela vida do nosso pastor Josafá, abençoe a sua família, abençoe tantos irmãos que estão aqui presentes nesta noite. Senhor, que cada um, Senhor, possa sentir o teu amor, sentir a sua compaixão, Senhor, que teve conosco, Senhor. Senhor, ajuda eles no dia a dia, ajuda eles na vida deles, Senhor, porque o Senhor sabe o quanto tem sido difícil para todos nós, Senhor. Eu te agradeço, gratidão por esse tempo maravilhoso, eu te agradeço por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Amém. olha, na segunda-feira é muito importante que vocês todos, segunda-feira agora, dia 13/3, tem a reunião na sala de bate-papo referente à alterações nas diretrizes do culto online, tá bom? O pastor Josafá vai estar presente e é importante que todos vocês compareçam, vai ser às 20 horas da noite, tá bom? Graça e paz a todos, pastor. Por favor, pode encerrar o culto. Eu estou saindo porque eu estou com compromisso urgente agora, tá bom? Tá bom, minha irmã. Tá bom. Deus abençoe a irmã também. É isso, irmão. A gente vai ter uma reunião. Eu peço que vocês estejam para vocês ajudarem a tomar as decisões daqui. Aqui não é igual a outra igreja que lá vocês só ficam quietos. Aqui você vai para a reunião e diz o que você pensa, se gostou daquilo no culto ou não, para a gente estar sempre modificando para atender às nossas necessidades, para o culto ficar conforme todos nós, né? Então, venham, é dessa mesma forma, é aqui também, online, o mesmo aplicativo, a gente entra e a gente vai falar sobre mudanças no culto, e eu vou falar sobre os estudos bíblicos também, tá? Então estejam todos presentes. Vou fazer mais uma oração e a gente já encerra, ok? Peço que vocês então agora eleva sua mente, irmão, para o céu. Tenta imaginar Deus e se imagina se curvando na presença dele. Poderoso Deus e nosso Pai eterno que está na sua glória no céu, diante de sua presença mais uma vez e continuando a oração que o Senhor já deu à igreja, nós queremos dar graças mais uma vez, Senhor Deus, por essa dádiva maravilhosa que foi o dom da fé para crer, Senhor Deus. Amado Deus, nós cremos, mas ainda assim estamos calçados nesse corpo de carne pecaminoso, Senhor, e por isso queremos te pedir, continua nos perdoando, Senhor Deus, perdoando, e o sangue de Jesus, Pai, nos purifica de todo o pecado. Por misericórdia, nos ajuda dando nossas forças, Senhor Deus. Amado Deus, após a exposição de sua palavra, nós te pedimos, Senhor Deus, dá-nos forças, dá-nos conhecimento e o dom, Senhor, para continuar levando esta mensagem para outros que ainda não creram, Pai. Pai amado, nos ajude a levar essa mensagem e nos ajude a compreender e a
usar de compaixão com aqueles que a rejeitarem, Senhor Deus. Nós sabemos, ó Pai amado, que tudo está sob as tuas ordens e a sua poderosa vontade, amado Deus. Então somente nos abençoa. Não queremos passar por esta terra de forma inerte, Senhor. Queremos trabalhar para o teu reino, Pai amado. Queremos retribuir o teu grande e misericordioso favor que foi feito por nós, Senhor Deus. Ó Deus, queremos também pedir, cada um de nós aqui representamos uma casa, uma família, por misericórdia, dá-nos a graça de falar de Jesus para os nossos parentes e familiares. Prepara o coração deles, Senhor amado. Abra a porta da palavra, que é a oportunidade para falar do teu Filho Jesus Cristo. E quando essa oportunidade chegar, nós queremos te fazer um pedido: encha a nossa boca pelo Espírito Santo, Senhor. Tu sabes das palavras que eles precisam ouvir. Coloca na nossa boca as palavras e que saiam elas como flechas, Senhor amado e santo, para que possa encontrar morada dentro do coração deles também, amado Deus. Abençoa-nos em tudo. Abençoa este grupo, Senhor amado, que está aqui para te louvar, buscar os teus conselhos, Senhor, e se guiar pelos teus conselhos, os conselhos da tua palavra. Assim, Deus, nós te pedimos, oramos e entregamos em tuas mãos essa singela oração, confiando sempre em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Queridos irmãos, então vamos encerrar. Que a paz de Deus, que está sobre Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão com o bom Espírito Santo que Ele nos enviou para que nós possamos ter comunhão com Ele, e os conselhos de sua poderosa palavra que nos ajude guiando nós neste caminho que leva para a vida eterna. Amém. Amém.